pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música. Bom, para quem vem acompanhando o canal, recentemente eu lancei um e-book chamado Modos Gregos, né? E ali tem muito da teoria de como as escalas modais elas são formadas, as diferenças entre algumas escalas e semelhanças entre umas escalas, e é claro, eu não podia deixar passar essa oportunidade de produzir alguns vídeos para trabalhar um pouco, para a gente trabalhar a sonoridade, né, dessas coisas, para a gente ouvir, para a gente perceber essas coisas. Então, esse vídeo aqui, eu vou trabalhar 3 modos, certo? Que são os modos que a gente tem logo de cara, as terças maiores, são aqueles modos que eles começam parecendo com a escala maior. Um deles é o modo jônio, que de fato é a escala maior. O outro modo é o modo mixolídio, que é praticamente a mesma coisa da escala maior, com a diferença que ele tem a sétima menor, ao invés de ter a sensível, ele tem a subtônica, esse é o mixolídio. E eu vou trabalhar aqui também o lídio, que o lídio é uma escala maior, sendo que ao invés de ter uma quarta justa, ele tem uma quarta aumentada, certo? Então pegando aqui, só para a gente perceber, eu estou aqui com um acorde de Sol maior. O modo jônio de Sol tem esse som aqui, escala maior, certo? O modo mixolídio de Sol tem esse som aqui, certo? A diferença está justamente aqui. E o modo lídio de Sol está justamente na quarta a diferença. Então, ó. Certo? A gente volta a ter a sensível, mas a gente tem a quarta aumentada. Certo? Então vamos ver. Tem muito vídeo das pessoas falando sobre os modos e tal, mas as pessoas basicamente elas vão naquela onda da improvisação. Tem muito guitarrista que começa a falar, tem aqui, você vai usar essa escala mixolídia quando você estiver no acorde tal, 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 tal. Eu quero trabalhar uma coisa diferente, que não tem tanto aqui no YouTube, que é justamente a harmonização de cada modo desse, porque é claro, ele produz harmonias diferentes. Claro que é bem interessante a gente trabalhar as melodias também que são usadas, né? E também as harmonias, porque gera harmonias diferentes, geram campos harmônicos que têm diferenças daquele campo harmônico maior tradicional, certo? Então eu vou começar aqui, por exemplo, trabalhando o mixolídio, para a gente ver a harmonização no mixolídio, como é que funciona. Como o mixolídio, o 7º grau dele está um tom abaixo da tônica, então logo de cara o que acontece? No nosso 7º grau, quando a gente usa a escala mixolídia, a gente tem na verdade um acorde maior. Então olha o que acontece aqui. Considerando que aqui é um Ré maior e que isso aqui é o meu 1º grau, o meu 7º grau vai estar justamente aqui, no Dó maior, certo? Então, ó, harmonicamente isso é muito forte, porque isso de fato só aparece aqui no modo mixolídio com mais força, certo? Então, ó, o que acontece? Certo? E aí ela fica aqui por um bom tempo, certo? Usando aqui o 1º grau, esse é o 1º grau, e esse é o 7º grau. Carlinhos, mas esse acorde ele é um acorde maior, ele não é um acorde diminuto, como normalmente é o 7º grau. Mas é isso que eu estou dizendo. A partir do momento que você usa a escala mixolídia para harmonizar, então o que acontece é o seguinte, você tem um 1º grau maior e você tem um 7º grau maior também.
Da mesma forma que se você usar a escala lídia, né, você tem um modo lídio para você harmonizar, o que vai acontecer é o seguinte, você vai estar com o primeiro grau maior e o segundo grau maior também, certo? Esse é o resultado aqui. Então você está aqui, esse é o seu primeiro grau e esse é o seu segundo grau. Tem outra música aqui da Bahia também que eu gosto muito como referência para para exemplificar isso aqui, o primeiro grau maior e o segundo grau maior também. Então, a música Doraqueto, certo? E eles ficam aqui. E a gente já percebe o modo lídio aqui na melodia. Ó as notas. Certo? Tem uma outra música também que é muito interessante, que é uma música do Malê de Ballet, também é um grupo afro aqui de Salvador, que é muito legal. Eles fazem isso aqui, ó. Certo? Então, ó. Olha que sonoridade linda, velho. E depois eles continuam, aí cai no campo harmônico tradicional, no campo harmônico maior, mas ele usa muito a ideia do lídio também. Então ele dá uma vida muito grande, dá um brilho muito grande. O modo lídio é muito lindo, certo? Um outro exemplo do mixolídio, que é aquele da sétima menor. Olha o que acontece. Essa canção aqui também, que é bem conhecida. Certo? Aqui eu tô primeiro grau, segundo grau, quarto grau, primeiro grau. Até aqui tudo normal. Só que aí quando ele chega no refrão, o que ele faz? Sexto grau, e aí ele faz, ó, sétimo grau maior, subtônica, quarto grau e primeiro grau. Certo? Sétimo grau maior, quarto grau maior, primeiro grau maior. Isso aqui me lembra também aquela canção Brasil, né, de Cazuza e que Gal gravou também. Gal canta nesse tom aqui, ó. Não é isso? Ó. Certo? A gente está aqui com o primeiro grau, aqui é o sétimo grau maior, aqui é o quarto grau, desculpa, e aqui voltou para o primeiro grau, né? Primeiro grau, sétimo grau maior, quarto grau maior, primeiro grau maior. Essas harmonizações, elas acontecem justamente porque a gente está usando modos diferentes, tá? Se você fica restrito àquele campo harmônico maior tradicional, você perde muita possibilidade. O lance legal de você usar esses acordes é quando não necessariamente você precisa estar usando aquela escala ali, mas quando, por exemplo, as notas que são características de um determinado acorde ou de um determinado modo, elas não aparecem na melodia. Por exemplo, aqui na música do Alceu, em nenhum momento aparece a sétima dessa escala. Ele usa primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau e sexto grau, mas ele não usa a sétima. Então não aparecer a sétima permite com que ele use
esse cara aqui, porque não necessariamente ele está amarrado a esse cara aqui. Se fosse o modo jônio, o campo harmônico maior, aqui eu estou em si bemol maior, certo? Então, ó, modo jônio e agora o modo mixolídio. Como essa nota não aparece, essa nota também não aparece na melodia, ele usa uma coisa diferente, por quê? Porque valoriza, né? A ideia é bem essa mesmo. Já no modo lídio, o que acontece é justamente a gente ter um segundo grau maior. Essa é uma característica interessante, porque normalmente a gente tem no campo harmônico maior o segundo grau menor, né? Então a gente viu aqui na música do Araqueto. Por que não fica chato? Porque não é aquela coisa tradicional, né? Então ele faz... É diferente, né? A gente quando ouve isso aqui, o normal seria o quê? Aqui seria chato, né? Tem nem graça, né? Quando ele usa isso, olha o brilho que dá. Certo? O modo lídio. Eu uso muitos modos, certo? Eu uso bastante os modos quando eu quero criar climas diferentes, características diferentes nos meus arranjos, certo? E essa é uma excelente utilização dos modos. Tem um livro do Zé Miguel Wisnik chamado Som e o Sentido. Maravilhoso livro, maravilhoso livro. E quando ele vai falar das escalas modais, ele pega e usa um exemplo. Ele cria uma determinada peça, né, um determinado trecho de uma melodia e ele toca aquilo ali em cada modo. E aí a gente consegue perceber bem as diferenças, né? Como um tem mais brilho, o outro é mais escuro, é mais fechado, as coisas vão trabalhando muito nessa linha assim. Então, os modos a gente não usa apenas para aquela coisa da escala, do improviso. Muita gente acha que o modo ele só é usado na hora da improvisação. Não. Se você pensa num modo harmonicamente, como o que eu acabei de mostrar aqui, você pode enriquecer muito seu arranjo e pode enriquecer bastante sua composição. Beleza? Então nesse vídeo aqui eu falei dos modos. Não falei do jônio, porque o jônio toda hora eu tô falando aí, que você procurar aí de campo harmônico maior, que tem meio... Mas tudo bem, pra gente não ficar sem falar do jônio, vamos pegar isso aqui, ó. Certo? Então aqui eu tô com a música do Lulu, campo harmônico maior, primeiro grau maior, sexto grau menor, aqui eu tô em Lá maior, certo? Que é a tonalidade que ele gravou originalmente. Então, Lá maior, primeiro grau, Fá sustenido menor, sexto grau, Mi maior, quinto grau, Ré maior, quarto grau. Aí ele repete isso e quando ele vai fazer a ponte para ir para o refrão, é o que ele faz. Lá maior, aqui ele coloca um Lá aumentado. Quando ele usa o Lá aumentado, ele está criando, na verdade, uma tensão que ele deixa isso aqui um semitom abaixo da resolução do quarto grau. E esse cara também já está naturalmente meio tom abaixo da resolução do quarto grau, do acorde do quarto grau. Então o que acontece é o seguinte, quando você usa um acorde aumentado, assim no primeiro grau, como ele fez aqui, você está criando uma tensão para você conduzir para o quarto grau. E depois ele, que não é besta nem nada, ele faz um quarto grau
menor, empréstimo modal, quarto grau menor com a sexta aqui, certo? E ele vai para o quinto grau para preparar. Mi maior, décima terceira, ele volta para o Lá menor, o Lá maior, desculpa. Então, na verdade, o que a gente tem? O campo harmônico maior tradicional, quando a gente está usando o modo jônio. Modo mixolídio, como eu falei, harmonicamente a gente tem o primeiro grau maior e o sétimo grau maior, essa é a característica principal do modo mixolídio. E no modo lídio, harmonicamente, a característica principal é primeiro grau maior, segundo grau maior também, beleza? O e-book está aí e se você quer dar uma estudada maior nessa teoria aí dos modos, para entender as escalas, como é que elas funcionam, como é que você encontra as escalas modais dentro de cada tonalidade, só dá um clique aí onde tem lista exclusiva, que aí você baixa o e-book, ele é gratuito, beleza? Forte abraço! No próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois modos que parecem muito com a escala menor, ou seja, é o modo eólio, que é a escala menor primitiva, e o modo dórico, certo? Que lembra bastante a escala menor, mas ele tem uma sexta maior, diferente do modo eólio, que tem uma sexta menor. E aí vou falar harmonicamente também as diferenças entre eles, beleza? Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir nem para de pensar.